Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que todo mundo foi, enfim, orientado. A nossa ideia foi a seguinte: a gente tem fim de ano, prestação de contas e tem um modelo chapa branca tradicional. A gente prepara aquele release bonito, só fez coisa boa e manda em placa. A gente quis fazer uma coisa diferente, a gente quer realmente prestar contas para a sociedade. E nosso entendimento é que a melhor forma para fazer isso é sendo questionado, entrevistado, indagado pelo jornalismo independente, por quem pode perguntar aquilo que não necessariamente é do interesse do político, mas é do interesse da sociedade. Então, acho que tem muita coisa para se conversar, tem várias possibilidades, enfim, de questionamento que vão ficar sempre a critério de vocês, sem indução nenhuma. Foi um ano de muito trabalho, de muito esforço e de resultados bastante interessantes. Então, acho que a gente pode já partir para avançar nisso. Você fez algum tipo de estruturação, Laísa? Tá, então deixa eu passar aqui por ordem de idade, o mais novo que é Rosalvo. Deixa eu passar logo para Rosalvo. Tá. Bom dia, senador. Eu já tenho uma certa experiência na mídia e já acompanho várias eleições. Quando mais jovem, cheguei a votar em candidatos que eram mais jovens e tinham um discurso bonito, eu me empolgava também, como qualquer eleitor, e votava. Claro que quando me tornei jornalista, comecei a analisar mais os nomes das pessoas. E a gente vê que em Sergipe, nestes últimos anos, o senhor foi realmente uma novidade. Porque outros também se elegeram assim, o ex-senador Eduardo Dutra, Almeida Lima, que pegaram uma certa brecha quando nós tínhamos 2 vagas para o Senado. Agora, a eleição do senhor foi diferenciada. Foi uma eleição que todo mundo achava que o senhor não ia ter chances. E por uma situação também do país, o senhor acabou aparecendo e as pessoas confiaram que o senhor podia ser um senador diferente. Eu lhe pergunto, o que é o ser diferente? Como é que o senhor está atuando para mostrar que é diferente desses outros? Obrigado, Rosalvo. Acho que a grande questão que você tem desde o princípio é mostrar que dá para ser diferente desde a campanha, né? Então, a gente fez uma campanha totalmente fora das regras tradicionais, um gasto muito baixo, o gasto ficou na casa dos R$ 78 mil, sem usar fundo partidário. Desde o início, a gente anunciou que não usaria fundo partidário. Eu não pretendo usar fundo partidário enquanto for político e estiver disputando algum cargo, porque eu acho que o fundo partidário deforma a eleição. A conduta toda baseada não em lideranças estabelecidas. Então, eu tive adversários que tinham, de 75, tinham 60 e tantos prefeitos como aliados. E a gente preferiu fazer o contato direto com o cidadão. Tivemos sucesso na eleição, a votação muito alta. E aí começamos a exercer o mandato, a preparação para o mandato, e o mandato também de uma forma diferente tradicional. Mesmo comparando com os 81 senadores que estão lá, a gente fez um processo seletivo muito rígido para a equipe, para garantir que a equipe tivesse o melhor nível possível de desempenho. E isso funcionou bem, porque a gente conseguiu trazer gente do Brasil todo e montar um time que gera resultado. Então, a gente consegue estar entre os 4 ou 5 senadores que mais relatam projetos, que mais participam de comissões, mais articulam dentro do Congresso Nacional. A gente conseguiu avançar muito nessa pauta. E aí tinha o desafio de mostrar que dá para ser independente e ser produtivo para o seu Estado. Esse talvez fosse o desafio mais difícil, porque tradicionalmente a política se divide em quem está no poder aproveitando as benesses e quem está fora querendo aproveitar. E os governos têm dificuldade de entender uma postura de independência. E o estadual, o municipal e o federal, eles têm muita dificuldade. Porque eles querem que você tenha fidelidade canina. Eles querem fazer como foi feito agora. Você mandar um projeto de reforma da Previdência no Estado de Sergipe para discutir em 2 dias. Está errado. Precisa fazer a reforma. Mas tem que ter respeito com o cidadão e discutir, como foi a federal. Passou 1 ano discutindo. É uma coisa que muda a vida das pessoas. Independência é isso. Você poder ter sua posição, concordando, apoiando naquilo que está certo, no seu entendimento, e criticando. Então, a gente conseguiu fazer isso ao longo do ano. Ganhou relevância nacional. Essa relevância se reverte em favor do Sergipe. Por exemplo, a gente conseguiu, acho que foi coisa de 15 dias, destravar o problema daquela ponte de Santa Rosa. Não deu tempo de mexer com a questão da ponte de Pirambu, porque vieram procurar a gente, faltando, acho que, 48 horas para encerramento do orçamento. Mas a gente tem hoje condição de fazer isso. E isso decorre da forma de atuação, com muita independência, coerência, porque eu quero entrei nessa situação e quero sair dessa situação do mesmo jeito, com os mesmos princípios, senão não vale a pena. É um jeito que eu acho que é importante, trazer cada vez mais pessoas diferentes
para participar da política e, com isso, melhorar. Para todo mundo. Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu preciso que o Brasil melhore, eu preciso que Sergipe melhore, eu preciso que Aracaju melhore. Esse é o motivo para eu estar nesse negócio. Eu gosto muito de ser delegado de polícia. É minha profissão. Eu podia continuar como delegado, o salário é bom, ia estar tocando minha vida, mas o entorno não melhora se você não entra na política. E é isso que ele fez. Acho que foi por aí. Né? Bom dia, né? E aos colegas também. Aproveitando essa sua colocação e o gancho do Rosalvo, nesse cenário, né, que lhe deu essa votação surpreendente, até hoje considerado um fenômeno, todo mundo, né, chamou atenção, porque com poucos recursos, mais a mídia, e principalmente o fato de ser um delegado de polícia, uma pessoa muito fechada, muito séria, enfim, e, de repente, conquistar, né, um número de votos. Então, eu acho que isso ainda está sendo analisado. Eu acho que ainda mais, todo esse processo que aconteceu, não é de uma eleição para outra que a gente consegue, de repente, eu acho que nem mesmo assim um bom sociólogo está avaliando, cientista político, tudo isso. Então, aos poucos, a gente está digerindo e entendendo. Mas o senhor acredita que isso aí foi um divisor de água? Isso é um processo que não há mais retrocesso, isso não vamos mais regredir, é daqui para frente, e é esse, o senhor espera que, de repente, esse cenário possa se repetir já agora, em 2020, já que vocês têm um grupo, está aqui o deputado Samuel, tem o Herbert, tem o Geórgio, tem Daniele Garcia, enfim, tem esse grupo que ainda, vamos dizer, é pequeno, mas me parece que com uma força grande e está contagiando, agregando mais gente. O senhor espera que possa se repetir, de repente, esse cenário e de mudança, e de que a população possa também continuar repetindo esse tipo de voto? Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Obrigado, Magna. Tem uma frase que se aplica à liberdade, mas se aplica à democracia. Diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância, a democracia também. Então, esse processo de conquista da confiança das pessoas, ele é perene. Você vai ter que, a cada ciclo eleitoral, mostrar que vale a pena apostar numa coisa diferente, que isso vai gerar resultados concretos na vida das pessoas. Eu me lembro, eu anunciei o ingresso na política quando estava recebendo o título de cidadão aracajuano, na Câmara de Vereadores de Aracaju. Foi engraçado porque nem minha mãe sabia, né? Só quem sabia era minha esposa, para não ter riscos cardíacos, a gente avisou ela antes. Mas os demais não sabiam, colegas e tal. E logo em seguida eu tive entrevistas com a Kátia, né, com a Kátia Santana, e tive também com o pessoal na PAN, com o Paulo e com o Rosalvo. E nas 2 entrevistas a gente teve o mesmo diálogo, muito interessante, sobre se o povo sabe votar. Se o povo está preparado para votar em alguém diferente ou se está viciado numa forma de votar que tem compra de voto, que tem troca de favores. E lá atrás eu já dizia o que eu digo hoje, o cidadão sabe votar. Você tem que colocar na mesa dele alternativas. Ninguém em sã consciência vota no ladrão. Ninguém vota no incompetente, ou principalmente no mesmo incompetente de sempre. Ele vota porque é o nome que está lá. É o nome que aparece na urna. São sempre os mesmos. O Estado de Sergipe foi governado ao longo de 30 anos por 4, 5 homens. Às vezes substituídos por seus terceirizados ali. Mas, em regra, você vai ter Albano Franco, João Alves Filho, Jackson Barreto e Valadares, Antônio Carlos Valadares. Esses 4. Você tem um intervalozinho de Marcelo Deda, mas Marcelo Deda é eleito com apoio de praticamente todo esse grupo. Ele veio como renovação, mas ele entrou com apoio dessa turma mais antiga. Mas se você colocar na urna uma alternativa sólida, concreta, eu tenho a convicção, o nosso resultado mostrou isso, e vários resultados pelo Brasil afora mostraram isso, de que o cidadão vai optar por aquilo que ele acha que é melhor. É melhor você colocar uma pessoa honesta, que está começando agora essa jornada e que se capacitou para aquilo, é melhor colocar o cara que estava sempre lá. Então, acho que é sim possível você reproduzir esse resultado. Mas cada eleição tem sua história. Eu continuo acreditando muito na capacidade do cidadão de escolher. E hoje a gente vem fazendo um esforço muito grande para que ele comece a se habituar a comparar. Eu preciso comparar. Eu preciso comparar, por exemplo, o governo do Estado de Sergipe com o governo do Estado de Alagoas, que é um estado praticamente do mesmo tamanho, com a vocação muito próxima da sergipana. Posso comparar com a Bahia, ainda que a Bahia seja gigantesca, mas, enfim, tem setores da Bahia que parecem muito com a realidade de Sergipe. Por que lá está andando e aqui não anda? Onde é que está o problema? Tem que comparar.
Por que um parlamentar consegue fazer ao final de um mandato? Em um ano, a gente economizou aproximadamente R$1,5 milhão, só com recursos do gabinete. Por que dá para fazer isso e ter desempenho alto e o outro não faz? Essa informação chegando no eleitor, ele começa a comparar. E comparando, ele vai dar a resposta nas urnas. A cada 2 anos, o cidadão tem um poder imenso de mandar para casa quem ele não gosta, de dar uma nova oportunidade para quem ele aprovou, mas ele não está tão acostumado, ele vai ter que acostumar o eleitor a fazer isso. E por isso a iniciativa de fazer esse tipo de conversa, porque você tem a oportunidade de conversar com as pessoas e mostrar, olha, tem isso aqui que é diferente, eu concordo, mas é diferente. E aí você pode seguir na diferença ou pode apostar no retorno. Sempre vai ser a democracia. Eu acho que, por todos os defeitos que uma democracia pode ter, é nela que a gente tem que viver. O Brasil não merece mais nem sequer discutir a volta para o período de ditadura e autoritarismo. Acho que... E tenho muita esperança para esse ciclo de 2020. A gente vai estar trazendo, não só do nosso partido, que é o Cidadania, mas de outros partidos, porque eu não tenho nenhuma preocupação personalista com relação a isso. Pode ser de outro partido. A gente tem, por exemplo, uma grande parceira, que é a Emília Correia, que é do Patriotas. Ela não vai migrar para o Cidadania. E é uma potencial candidata ao governo de Aracaju, por exemplo. Certamente vai ter um papel importantíssimo na próxima eleição. Outras pessoas de outros partidos, da mesma forma, vão atuar com a gente na capital, no interior. A gente vai somando. E a ideia é encontrar pessoas que tenham luz própria, capacidade própria, porque eu não tenho a menor pretensão de repetir a figura desses 4 indivíduos que eu citei. Valadares, Jackson, Albano e João. Nenhum deles fez herdeiro político. Nenhum deles. Nem Marcelo Deda. Porque teremos candidaturas majoritárias na maior parte das cidades que a gente consiga. Certamente toda a Grande Aracaju e várias cidades do interior estão avançando bastante. Tem cidades que têm situações peculiares. Por exemplo, Itabaiana é muito difícil você romper. A gente teve uma votação muito alta em Itabaiana. Mas a candidatura majoritária lá, ela é tão enraizada em grupos que é muito difícil. Já Lagarto não. Lagarto a gente está conseguindo avançar, Estância a gente está conseguindo avançar, Propriar. Tem várias possibilidades em cidades grandes que estão indo. Agora, uma especificamente que é Itabaiana não é tão fácil. A gente vai dedicar uma atenção maior para Itabaiana nos próximos meses. Bom dia, senador, colegas. Tá ligado? Tá, né? Bom dia, senador, colegas. Na verdade, eu estou aqui mais para reconhecer digamos que a surpresa que o senador Alessandro nos causou. Isso por quê? Porque nós não conhecemos bem ele, apenas como delegado. Como ele nunca foi político na vida, a gente não tem noção de como ele se comportar como senador, como político. E na prática, a gente observa, nós que somos jornalistas, que pregamos pela moralidade pública, né? Que pregamos que as coisas andem corretamente nos 3 poderes, e a gente observa que o senador nos surpreende principalmente pela coragem dele no Congresso. Qual senador na República, qual político em Sergipe, nesse país, teve a coragem, por exemplo, de apresentar uma proposta para investigar os grandões lá do Supremo Tribunal Federal? Praticamente nenhum. Porque nós, jornalistas, às vezes passamos a acreditar e a crer, devido ao judiciário ser muito fechado, e aí daquele jornalista que quer investigar para ser processado, então é um poder, digamos que, ditador. E o senador teve a coragem de investigar um poder que ele é totalmente fechado, que você não sabe o que acontece por trás. Como se a corrupção existisse apenas no legislativo e no executivo. Quando muitas vezes a maior corrupção pode estar lá dentro do judiciário, porque ninguém investiga. Não há como você chegar lá e investigar, como acontece com o Congresso, como acontece com o Planalto e com os demais poderes. Então, aqui o meu reconhecimento, viu, senador, pela sua postura corajosa, que, infelizmente, alguns sergipanos não tiveram a mesma coragem de seguir seu entendimento e assinar aquela CPI da Lava Toga. Agora, eu só acho que ela não deveria ficar restrita apenas aos tribunais superiores. Ela deveria partir da raiz até chegar à última instância, porque certamente a corrupção não está apenas no Supremo, está em todas as instâncias do judiciário desse país. E a pergunta que eu faço é sobre o fundo partidário. O senhor disse anteriormente que não pretende usar o fundo partidário, como não usou na sua campanha, e não pretende usar futuramente. Os opositores certamente vão usar, como sempre usaram. O senhor não acha que o senhor pode sair perdendo, de certa forma, não usar o fundo partidário, que é legal, não é nada ilegal, a lei permite isso, e, de repente, os opositores aproveitarem dessa brecha, usarem o fundo partidário 100%
e acabar, digamos que, levando vantagem sobre a sua futura candidatura. Não seria também uma questão do senhor repensar que, se fosse algo ilegal, tudo bem, mas é algo que a lei permite? Possa ser que não seja imoral, mas é legal, né? Obrigado, Paulo. A questão da CPI, que ficou apelidada de CPI da Lava Toga, ela é uma clara necessidade do Brasil, né? A gente precisa abrir a caixa preta. Ao longo dos últimos anos, a gente foi abrindo algumas caixas pretas, né? Você conseguiu avançar nessa relação promíscua que você tem do parlamento, do executivo, das grandes empresas. Isso o Mensalão mostrou, o Lava Jato mostrou, o Petrolão mostrou. Operações estaduais, como a gente fez aqui, subvenções, máfia do lixo, aquela coisa toda. Isso tudo mostrou, mas o judiciário ficou fora, a não ser coisas muito pontuais, como a gente teve agora o TJ da Bahia, né? Aquela realidade, ela existe no Brasil todo, de você ter, como em qualquer atividade você tem no jornalismo, tem na política, tem na polícia, gente honesta, gente desonesta. O que falta no judiciário são mecanismos de controle. O STF não tem sequer corregedoria. O CNJ não atua com relação ao STF, porque o próprio STF assim decidiu. No seu desenho original, poderia, mas o STF, que é a última palavra, decidiu que não. Então, não tem mecanismo de controle para o STF a não ser o Senado. Quando a gente apresentou a proposta da primeira vez e eu falava sobre isso, era meio que uma coisa considerada absolutamente impossível. Hoje a gente chega no final do ano e todo mundo sabe o que é e sabe que é possível. E sabe que falta coragem para alguns, liberdade para outros, porque tem o rabo preso. O cidadão que tem condenação no STJ, como é que ele vai assinar uma CPI? Ele não tem condição, né? Ele fica dependendo. E, assim, alguns ministros fazem essa cobrança de uma forma muito direta, muito ostensiva, tanto do TCU como das Cortes Superiores. A gente tem a possibilidade de ter feito uma campanha como a gente fez, então eu não dependo do partido porque não usei o fundo partidário, eu não dependo de nenhum grande doador de campanha, porque a campanha foi muito barata e feita com vaquinha online, aquelas coisas todas. Isso dá autonomia. E comigo hoje no Senado você tem pelo menos 15, 20 senadores que têm um perfil muito parecido, da independência, da possibilidade de fazer sem ter tanto medo da consequência. Outros não. Tem pessoas que assinaram o primeiro pedido de CPI e não assinaram os demais e que falam com todas as letras: olha, eu não posso assinar porque eu assinei a primeira vez e o partido veio para cima de mim, ou o empresário fulano veio para cima de mim, ou o ministro Beltrano veio para cima de mim e agora eu não posso mais, porque se eu assinar o cara vai cobrar a fatura. É um processo de construção. E, assim, a nossa ação, eu acho que a política tem um pouco disso, de você levar a barra de desafio. Os dois senadores sergipanos não assinaram, Rogério e Maria. Eles vão caminhar o resto da carreira política deles com essa pergunta: por que você não assinou? E no próximo ciclo eleitoral eles vão ser lembrados disso também. Então, pelo comparativo, você vai impulsionando a coisa. Então, eu tenho a expectativa que em 2020 a gente tenha a CPI. Ela talvez tenha seu requerimento modificado, porque outros fatos aconteceram, né? Você tem uma delação do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que afeta duramente os tribunais superiores. Isso tem que vir a público, né? Esses dados têm que ser discutidos e a gente vai trabalhar nesse sentido. Com relação ao uso do fundo eleitoral, é uma convicção pessoal. É claro que ter menos dinheiro é uma desvantagem estratégica. Ter menos dinheiro atrapalha. Mas a gente vive no menor estado da federação. Você tem condições de fazer uma campanha em Sergipe com custo muito baixo. Uma campanha honesta em Sergipe, ela custa pouco. Quando você ouve falar, e nós todos ouvimos falar de campanhas milionárias, 10, 15, 20 milhões, que só são declarados 2, 2,5, porque é o que pode, e você tem o caixa 2 correndo solto, é porque essa campanha foi profundamente desonesta. Em alguns casos foi desonesta e incompetente, porque perdeu. Tem gente que até hoje curta essa mágoa, né, de ter gastado milhões de reais e ter perdido para quem não gastou quase nada. Mas é porque a vontade do cidadão ela não está à venda. Aquele momento do voto, da fraqueza ali, a pessoa tem uma necessidade, ela quer uma cesta básica, eu acho que ele tem que compreender isso daí. Mas, na realidade, quando ele chega na urna, aquela escolha dele é feita com liberdade. E você tem condições de fazer. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uso de recurso público para nenhuma campanha minha. O partido e as candidaturas do partido usarão sem problema nenhum. É uma convicção minha, pessoal. Nos 8 anos que eu vou estar no Senado, eu vou estar os 8 anos trabalhando para acabar com o fundo. O Roberto Freire tem até uma ideia interessante de manter o fundo eleitoral, mas acabar com o partidário. Porque, se nem todo mundo sabe, às vezes quem está acompanhando aí não sabe, todos os anos os partidos recebem milhões de reais. Todos os anos.
E no ano eleitoral recebe esses milhões e mais outros milhões, totalizando alguma coisa em 2020 na casa dos 2 a 3 bilhões de reais. É um escárnio, é um absurdo, não é? Num país que falta material para oncologia, você poder investir assim. Então, a minha convicção pessoal, eu não abro mão. A minha linha de trabalho e de vida é essa, aquilo que é minha convicção, eu não abro mão por absolutamente nenhum motivo, competitivo que seja. Se for para ganhar usando as armas dessa turma que está aí, eu não tenho o menor interesse. O interesse é ganhar usando armas novas, e especialmente a liberdade da consciência do cidadão. Eu acho que tem muita condição de fazer acontecer. Bom dia, senador. Bom dia aos colegas. Quero tomar a liberdade de fazer duas perguntas em uma. Primeiro, eu queria que o senhor detalhasse essa economia que o senhor aponta de 1,4 milhão nesse primeiro ano. Eu queria saber também quanto foi gasto e, em termos, que o senhor detalhasse mais essa economia. E a segunda questão é que, num processo de autocrítica, eu queria que o senhor apontasse oportunidades de melhoria que o senhor enxerga no seu mandato para os próximos anos, já que o senhor ainda tem 7 anos de mandato pela frente. Obrigado, Will. A gente tem essa economia calculada especialmente em pessoal e custos, dos, entre aspas, privilégios que o mandato reserva. Então, eu não uso carro oficial, por exemplo. Só carro oficial e motorista, você está falando em alguma coisa como R$ 10.000 por mês, mais 13º. A gente não emprega todos os cargos comissionados, a gente emprega aproximadamente metade dos cargos que a gente poderia empregar. O que a gente não conseguiu reduzir em termos de custo, e foi engraçado que foi uma pergunta que a gente teve nessa mesma sala, num evento, que ao longo do ano a gente fez vários eventos com cidadãos comuns, né? Chamado A Sua Voz no Senado. E num evento aqui em Aracaju, um rapaz me perguntou, por que você gasta mais de passagem do que Dona Maria do Carmo? Você vê como o cidadão está começando a se acostumar. Eu digo, a pergunta foi ótima, porque Dona Maria quase não vem para Sergipe. O grande problema que nós temos para custo na parte da chamada cota são as passagens, que estão caríssimas. A gente não consegue reduzir. Eu vou a Brasília e retorno toda semana. Nas segundas e nas sextas-feiras a gente atende aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, no escritório que fica aqui nesse mesmo prédio. Então isso gera um custo que eu não consegui derrubar. Mas os outros a gente consegue. A gente consegue derrubar muita parte de pessoal. Isso é objetivo, é concreto. A gente mostrou que dá para ter uma equipe bem menor do que a média dos colegas, comparando com os sergipanos, mais ou menos a metade. E você tem desempenho em qualquer indicador que se escolha superior ao dos colegas aqui. Qualquer indicador que você escolha de atividade parlamentar, número de reuniões, de tudo, você consegue ter mais desempenho. Isso é foco na qualidade, mas tem sempre coisa para melhorar. A gente montou a equipe, a gente montou numa espécie entre aspas, plano de carreira, né? O cidadão entra, e é uma brincadeira que eu faço com todo mundo aqui da equipe. Ninguém aqui é funcionário público, ainda que sejam pagos pelo poder público. Você não pode ter mentalidade de funcionário público, que você vai bater seu ponto e vai acabar. Aqui você está prestando um serviço para a sociedade, então você tem que se engajar e trabalhar. Da turma que foi selecionada no início, alguns poucos foram desligados, porque o desempenho, por um motivo ou outro, não estava dentro daquilo que a gente desejava, e vários outros tiveram sua situação majorada, como é um plano de carreira numa empresa privada mesmo. Então, a gente tem aqui a Laísa, que está com uma assessora de imprensa, começou aqui em Sergipe, o valor de salário era X, ela agora está na equipe de Brasília com um valor de salário maior, porque o desempenho mostrou que tem espaço para isso. E a gente vai fazendo isso com várias funções que você tem disponibilidade para fazer lá, sem gerar um impacto na média. Então, a gente estabeleceu de partida uma economia de 20%. A gente está conseguindo fazer uma economia em torno de 30%. Então, respondendo a sua pergunta de gasto, se a gente economizou R$1,5 milhão, eu diria que a gente tem um gasto que vai estar seguramente acima dos R$3 milhões. Não é pouco dinheiro, dá para ser menos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitou uma ideia que o Rodrigo Maia na Câmara aceitou, de fazer uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo para modificar, estudar e modificar os processos do Congresso Nacional. O Congresso é muito pesado, é muito caro, e dá para ser muito mais barato, sem reduzir uma vírgula no desempenho. Isso é modernização de gestão. O Davi achou que enfim, não era uma coisa que interessava para ele naquele momento. O Rodrigo Maia lá abraçou e ele já vai estar lançando agora, 2020, uma série de medidas de modernização que vai gerar, ao final do processo, uma redução expressiva no número de funcionários da Câmara dos Deputados, inclusive. Porque não precisa daquela turma toda. É muita gente que tem lá. E que ganha salários muito altos, na média. Na média. E isso é negativo. Do seu ponto de vista da economia, isso pode melhorar. Do seu ponto de vista de desempenho,
A gente quer criar mecanismos cada vez mais testados de que o cidadão participe do mandato. Então, a gente conseguiu fazer um edital de emendas. O cidadão sergipano foi quem escolheu o destino dos recursos que a gente tem na emenda individual. O nosso processo hoje está sendo estudado e deve ser copiado por pelo menos 8 senadores para o próximo ano, que encontraram no que a gente está fazendo soluções muito interessantes e simples. O cidadão escolher para onde vai o dinheiro. Você tem possibilidade de fazer uma melhora muito expressiva na parte de contato com as lideranças no interior aqui em Sergipe. Mas a gente passou um ano construindo uma estrutura. 2020 vai ser um ano de caminhar mais para o Sergipe, ao mesmo tempo que a gente não pode abrir mão das bandeiras nacionais, porque a gente tem uma reforma tributária que está aí enganchada e que é importantíssima, a gente tem a reforma administrativa que é importante, mas o governo Bolsonaro me parece que está desistindo dela, porque ela vai ser impopular. Enfim, muitos desafios e muita coisa para melhorar. Está longe do que a gente acha que é o ideal. Mas partindo do onde a gente partiu, acho que a gente fez uma boa construção. Bom dia a todos e a todas. Eu também muito feliz de poder participar desse momento, na minha opinião, histórico em todo o estado de Sergipe, esse tipo de prestação de conta. Pelo menos eu não conheço. Eu queria que você me falasse para a gente um pouquinho da experiência do escritório do gabinete compartilhado. A gente tem lá a Tabata, o Rigoni, e a gente ensaiou, acredito que agora em janeiro a gente possa também startar aqui em Sergipe com a Kit, com o Jorge. Eu queria que você passasse para a gente, para a imprensa sergipana, para o povo sergipano, um pouquinho dessa experiência do gabinete compartilhado. Obrigado, Samuel. O gabinete compartilhado foi uma invenção que a gente teve, uma inovação que a gente trouxe com o Movimento Acredito. Então, recapitulando, eu fiz uma formação com o Renova BR, que é uma escola de lideranças, e passei a participar de um movimento de renovação política que eu acredito. No Acredito, a gente tem 3 parlamentares, Tabata Amaral de São Paulo, Felipe Rigoni do Espírito Santo, e eu lá pelo Senado, por Sergipe. E uma das coisas que a gente fez foi criar uma estrutura compartilhada de recursos. Então, basicamente, você consegue contratar gente mais capacitada, com salários inclusive um pouco mais altos, mas que vão prestar serviço para os 3, e não só apenas para um parlamentar. Essa é uma das razões pelas quais eu consegui ficar entre os mais produtivos no Senado e Tabata e Felipe nos mais produtivos da Câmara dos Deputados, sendo que os 3 estão em primeiro mandato. Ninguém tinha experiência como parlamentar. Eles têm, acho que Tabata 26 e Felipe 27, são jovens. E conseguiram um desempenho muito alto pelo gabinete compartilhado. É uma forma mais moderna de você fazer a gestão. Nunca tinha sido feito, gerou toda uma discussão se era possível fazer, juridicamente falando, no Senado. Mas deu certo, está sendo copiado. A gente deve expandir em 2020 lá no Congresso, porque tem vários parlamentares de outros partidos que têm interesse de somar essa forma de atuação. E aí parlamentares de partidos mais à direita, de mais à esquerda, a gente está montando isso. E agora realmente a gente tem essa expectativa de em 2020 ter na LESE uma estrutura parecida, onde você possa integrar a atuação de pelo menos 3 parlamentares de cidadania que têm um perfil muito parecido, Samuel, George e Kiti Lima, prestar um serviço melhor e mais barato. Sempre tem que ser essa métrica para a prestação de serviço. Serviço melhor e mais barato. Um custo mais racional. Tem toda a condição de fazer sucesso. Ao longo do ano, a gente foi compartilhando, e agora nessa reta de reforma da Previdência estadual, a gente fez com que a equipe de Brasília, a consultoria do Senado, pudesse colaborar com os nossos parlamentares na análise das emendas e na análise das propostas do governo, especialmente pelo tempo que foi muito curto para discutir, tentando apontar aquilo que tinha de inconstitucionalidades, porque tinha originariamente alguns problemas no texto trazido pelo governo estadual, e tentar melhorar aquilo ali. Essa soma de esforços, que meio que reproduz o que eu fazia como era delegado. Quando era delegado, há uns 15 anos atrás, 18 anos atrás, sei lá, a gente estava na equipe que criou o DAGV, que está aí hoje, Departamento de Atendimento de Grupos Vulneráveis. Como é que aquilo foi criado? Eu trabalhava na delegacia de infância e adolescente, do adolescente infrator, só tinha infrator, não tinha menor vítima, e a delegada Iraci Mangueira trabalhava na delegacia da mulher, hoje é juíza. A delegada Daniela Lima, a delegada Georlise gravitavam nesse grupo aqui, e a gente tinha a demanda por mais pessoal, por mais qualificação, mas ninguém tinha, e não tinha como contratar. Então, juntando as forças, a gente conseguiu fazer uma coisa melhor. E é um projeto que hoje, graças a Deus, está aí vivo e é premiado nacionalmente. É uma forma de pensar a gestão, que a gente traz desde lá de trás, da falta de recursos que a polícia perenemente traz, e levou para o Congresso e funciona bem. Vai ser reproduzido, eu tenho certeza. Não só aqui na LESE, como em vários lugares. Você tem iniciativas de compartilhamento de recursos para ter economia e mais eficiência.
Me parece que um partido, se não estiver enganado, o PSOL, vai fazer isso também na Câmara dos Deputados, a partir do ano que vem. Eles não fizeram no primeiro ano. Senador, o senhor tinha comentado, me recordo, logo na sua campanha, e a gente sempre questionava, e eu me recordo bem quando você disse que não seria candidato à reeleição, né? Permaneceria os 8 anos, que muitos questionam, porque um mandato tão longo, né, de senador, tão longo, de 8 anos. Mas, enfim, o senhor disse, não, não serei. Mantém-se firme nesse propósito. E após esses 8 anos? Quer dizer, o senhor já começa a fazer esse trabalho de preparação, de que não é essas figuras que o senhor citou, realmente, eles não tiveram, não se preocuparam, né, em ter, não digo que até sucessores, mas pessoas que pudessem dividir com eles esse trabalho, ampliar lideranças, construir novas lideranças. E nós ficamos muito carentes, infelizmente, disso. Eu vejo, o senhor relata aqui que não tem esse mesmo comportamento nem opinião. E aí, seu futuro seria o quê depois desse mandato? Eu respondi uma pergunta dessa para um colega do Renova, ele disse, também é com resposta de político, né? Que é aquela coisa do futuro a Deus pertence. Não sou candidato à reeleição no Senado. Eu sou contrário à reeleição. Eu acho que mandatos de 5 anos seriam suficientes para qualquer um dos cargos, tanto do Executivo como os cargos do Legislativo. Hoje o cenário permite reeleição indefinida, infinita no Legislativo, e aí você vai ter senadores que passam 24 anos, 32 anos, e você tem uma reeleição permitida para o Executivo. A gente vai apresentar projetos, ou vai somar nossa força com projetos que já tramitam no Congresso para acabar com a reeleição e para limitar a reeleição no Legislativo, porque eu acho que o ciclo é muito importante, fazer rodar as lideranças é muito importante. E aí, dentro disso, você pode ter candidaturas para o Executivo, candidaturas para outro cargo, ou pode ter o retorno. Mesmo com a reforma da Previdência que foi aprovada, eu ainda vou ter um tempo como delegado de polícia, se ao final dos 8 anos eu resolver retornar para a polícia. Mas a demanda hoje da sociedade sergipana é muito elevada para que eu continue participando, de alguma forma. Mas é como eu falei quando o Paulo perguntou, aquilo que é princípio, eu não abro mão. Então, é um princípio meu ser contrário à reeleição. Então, não há expectativa de eu tentar emendar 16 anos como senador da República. Eu acho que ninguém, por mais capaz que seja, por mais qualificado que seja, é tão insubstituível que se passe em 16 anos e não possa entrar outra pessoa no lugar. A gente citou rapidamente várias lideranças aqui, os deputados estaduais, a Kitty, o Samuel, o Geórgio, a gente falou da vereadora Emília, falou da Daniela, que está chegando agora, tem o doutor Emerson, que já está no nosso grupo, tem o Coronel Rocha, o Herbert, estão começando uma caminhada. Essas pessoas todas têm capacidade para fazer o que eu estou fazendo. Do jeito deles, mas tem capacidade. Se a gente consegue tirar essa coisa da vaidade, do personalismo, dessa vontade desesperada de ser dono das coisas, eu acho que fica melhor para todo mundo. Fica melhor para todo mundo. Até porque, assim, se você se coloca na condição de salvador da pátria, você passa a ter a responsabilidade para resolver todos os problemas do universo e que ninguém resolve. Ninguém resolve. Então, certamente, eu acho que Sergipe vai se acostumar com essa realidade, de começar a ter outros nomes surgindo, identificar nessas pessoas qualidades e afinidades que justifiquem a confiança e votar. Isso vai acontecer já agora em 2020, com nomes novos, com pessoas diferentes, alternativas diferentes. Vai acontecer em 22, né? E as pessoas perguntam muito objetivamente se em 22 eu me disponho a ser candidato a governo. Vai depender do que vai ter sido construído até lá. Se tiver construído uma situação em que a gente tenha lideranças já estabelecidas que possam ir para um pleito de Estado com chance de tirar a turma antiga, vai estar com o meu apoio. Eu não preciso abrir mão do Senado e vir para Sergipe. Mas se não tiver essa figura construída, eu vou me colocar à disposição. Porque você não pode permitir que se mantenha o mesmo ciclo. Nós temos as mesmas pessoas governando o Estado há 20 anos, mais ou menos. E os resultados não foram bons. Está aí. O anuário mostra, os estudos estatísticos mostram, a vida das pessoas mostra, os resultados não são bons. Esse grupo que toma conta de Sergipe há tantos anos não é um grupo que se notabiliza pela competência. E você tem que colocar gente que tenha mais capacidade de gestão lá. Aí, como é que isso vai acontecer? Quem vai ser a pessoa? O tempo vai construir. Eu acho que já 2020 vai firmar novas lideranças importantes.
gente que vai ter acesso a cargos no executivo, que vai assumir prefeituras, que vai assumir cargos como vereador e que vai mostrar uma qualidade de um trabalho que pode ocupar muito bem lá na frente essa trajetória. Eu não faço questão de ocupar função nenhuma. Eu faço questão de manter a minha linha de conduta e pensamento. Isso é bem claro. Fazer minhas duas últimas perguntas. Senador, na última eleição, o senhor não fez campanha para Bolsonaro, mas votou em Bolsonaro. Diante dos últimos acontecimentos, já que ele prometeu ser um governo que ia combater a corrupção e combater a imoralidade pública, né? E a gente observa que, de certa forma, ele tem feito isso, mas, de certa forma, também não. Por exemplo, o clã Bolsonaro envolvido em atos de corrupção, pelo menos suspeitas de corrupção, no caso do filho Flávio Bolsonaro, que é senador da República. Os demais com suspeitas de também ter participado do homicídio da vereadora Marielle Franco. O senhor estaria hoje arrependido em ter votado em Bolsonaro diante desses, entre aspas, escândalos? Se fosse para votar novamente numa nova eleição, o senhor repetiria o seu voto em Bolsonaro ou não? E a última pergunta sobre o que aconteceu na Assembleia, em relação à votação da PEC da Previdência Estadual, onde deputados estaduais, no total de 10 locais e um que é federal, anteciparam um dia antes a aposentadoria deles, para que não ficasse no prejuízo. O senhor acha isso uma imoralidade? Qual a sua avaliação? Que, aliás, a gente observou que nenhum deputado do Cidadania participou dessa imoralidade. Que é bom que se frise que tem até ex-deputada estadual, que hoje é conselheira, que tem um salário de aposentada de R$17 mil, com apenas 2 mandatos e recebendo salário de conselheira. E isso não é uma imoralidade e um tapa na cara do brasileiro que passa 30 anos para se aposentar com apenas um salário mínimo? Bom, Paulo, primeiro a questão do voto no Bolsonaro. No primeiro turno das eleições de 2018, eu votei em Marina Silva. Justamente eu identificava a necessidade de ter uma pessoa capacitada para o diálogo, para reduzir esse clima de radicalização. E a Marina me parecia ser essa pessoa. O cidadão brasileiro não concordou. A Marina teve uma votação baixíssima, salvo engano, alguma coisa como 1 milhão de votos. No segundo turno, você vai para uma votação que é muito uma votação de exclusão. Eu tinha um candidato do PT, Fernando Haddad, e eu tinha um candidato Jair Bolsonaro, candidato dele mesmo, porque o partido é uma coisa, enfim, absolutamente figurativa. Por exclusão, votei em Jair Bolsonaro. Fiz um vídeo, fiz um texto explicando. Foi um vídeo e um texto que não agradou nem petistas nem bolsonaristas, porque eu nunca fui, não sou, um adesista, um entusiasta de quem se coloca como mito ou como salvador da pátria, porque isso não existe. Mitos são, como a própria palavra diz, mitos, não existe na realidade. E ele tinha problemas sérios, e eu já apontava no texto que fez a declaração de voto para Bolsonaro, a absoluta insuficiência da atuação como parlamentar. Ele foi parlamentar há quase 30 anos, ele nunca presidiu uma comissão, nunca participou de uma CPI, nunca teve um projeto relevante votado, nunca participou de uma reunião de lideranças. Isso era um problema sério. Ele se apresentava e se apresenta como um defensor da segurança pública. Ele nunca teve um projeto sério nesse sentido, absolutamente nada. Era um problema. E tinha opiniões e num limite de radicalismo e ofensa a direitos individuais. Mas, do outro lado, eu tinha um candidato do PT. E aí é outra resposta que sempre gera polêmica, mas é a minha frase. O PT, na sua cúpula tradicional, virou uma organização criminosa. Não é exclusividade do PT. A maior parte das cúpulas partidárias do Brasil viraram organizações criminosas. Isso o STF já reconheceu. Organizações criminosas por quê? Porque se estruturaram para arrecadar recursos de forma ilegal e financiar campanhas, eventualmente enriquecendo seus líderes ou não. Essa segunda parte não tira a característica de serem organizações criminosas, a forma de drenar recursos dos estados. Eu tinha certeza de que uma estruturação do PT, um retorno do PT ao poder naquele momento, iria desarticular de forma muito rápida toda a operação de combate à corrupção. O PT tinha os meios, tinha inteligência para fazer e tinha as condições. O Bolsonaro não tinha essa mesma inteligência e condições e não se sabia naquele momento, de forma concreta, que ele teria tão rapidamente dificuldades em enfrentar a pauta ética. Se imaginou que ele iria dar andamento. Na prática, não se mostrou. Então, respondendo objetivamente, não. Eu não tenho arrependimento no voto, que foi um voto de exclusão. Era um voto que, para mim, era necessário. Virar uma página da nossa história e começar uma nova. Essa nova página está sendo escrita ainda. E ajuda muito você ter gente independente que possa colocar o dedo na ferida, como eu andei fazendo ao longo do ano.
Então, hoje, por exemplo, eu estou apanhando das redes bolsonaristas porque eu critico o não veto à figura do juiz de garantias. O governo assumiu um compromisso de vetar, pediu esse compromisso para que pudesse ter a votação e aprovação do pacto anticrime como estava, e vetaria várias figuras que estavam lá e que eram incompatíveis, seja por inconstitucionalidade, seja por ineficiência, e não cumpriu. E não cumpriu por interesse absolutamente pessoal e individual. A alteração proposta pode gerar um benefício processual para o Flávio Bolsonaro. O Flávio, ele é investigado, juntamente com a sua equipe, por um suposto esquema de peculato, de lavagem de dinheiro e rachadinha, como a gente teve aqui na Lese, como a gente teve aqui na Câmara de Vereadores, como a gente tem no Parlamento pelo Brasil afora. A Heloísa Helena Lagoana, ela tem uma frase bem cristalina, do jeitão dela. Se enriqueceu na política é ladrão. Não dá para ficar rico com salário de político, é um bom salário, mas não dá para ficar rico. Não dá. Assim como não dá para ficar rico como delegado, por exemplo. É um bom salário, mas você não vai ficar rico. Você vai ser um cara de classe média alta, se você for uma pessoa muito cuidadosa financeiramente, você vai ter um excelente padrão de vida, mas rico você não fica. E a gente tem gente que fica rica. E fica rica fazendo isso. Se essa economia que eu citei, de 1,5 milhão de reais ao longo do ano, fosse convertida em rachadinha, ao final do período do mandato, eu teria um patrimônio aumentado em mais de 10 milhões de reais. Daqui a 8 anos, quando você for olhar o patrimônio dos vários parlamentares do Brasil, vários deles vão ter esse aumento de patrimônio. E isso só tem essa origem, não tem como ter outra não. Ou a Mega Sena da virada, que está todo mundo sujeito a ganhar. Mas a chance é pequena, né? A sua segunda pergunta, Paulo, me desculpe que eu... Sim, a aposentadoria dos deputados. Veja, primeiro uma questão individual. Eu assumi como senador da República e abri mão da aposentadoria como senador. Outros não fizeram isso. O Geórgio assumiu e abriu mão. O Samuel assumiu e abriu mão. Kit assumiu e abriu mão. Isso é uma questão de coerência com o que a gente entende que a política é. Política é uma prestação de serviço. Agora, eu não falei para o Samuel abrir mão ou para o Geórgio. Isso é uma questão individual das pessoas. Política tem que ser uma prestação de serviço para a sociedade. Não é profissão para você se aposentar como político. Outros pensam diferente. A grande coisa, Paulo, é que o cidadão vai ter essa informação hoje muito ostensiva e vai poder usar isso na hora de escolher na urna. Como é que esse cidadão que está aqui pedindo meu voto se porta quando tem o poder? Ele se porta em benefício próprio ou ele se porta de uma forma ética? E aí escolhe. É democracia. Não é ilegal. Aquilo que os deputados fizeram de pleitear a aposentadoria proporcional não é ilegal, mas é seguramente imoral no contexto que você tem de um Brasil que aprova, assim como é imoral a questão das indenizações retroativas para TCE, para Judiciário, para MP. No mesmo ano em que você aprova uma reforma da Previdência, você dá um tapa na cara e aprova uma indenização retroativa, absolutamente imoral, para grandes cargos. Isso o Brasil tem que mudar. Tenho duas perguntas também para encerrar, senão a gente não vai... o senhor não tem como mudar esse funcionamento desses tribunais de contas nos estados, inclusive o próprio TCU, todos de políticos, todos esquematizados, todo mundo se arrumando, igualzinho o político que rouba nas assembleias, no executivo. Que eles todos se arrumam. Eu mesmo não tenho uma aposentadoria e gostaria tanto de ter uma aposentadoria de 30 mil. Não vou ter. Vou ter não, já não tenho. Hoje o Louvizê me pergunta, Estela, estou pela Previdência, estou trabalhando até hoje, porque senão não vou aguentar. Porque na Previdência, com essa reforma é necessário, mas os pequenos não tem jeito. No máximo 5.800, e se não chegar a isso, 3 mil, paga um plano de saúde. Um idoso é insuportável, já não dá nem para sobreviver. Então, a gente fica sempre sonhando. Teve uma vez aqui o deputado, à época, Augusto Neto, que disse lá, o Tribunal de Contas tem que acabar. Praticamente, nem a família quis que ele voltasse mais. Né? Devia ter deixado ele lá. Devia ter deixado, porque se ele teve essa coragem, mesmo sendo filho de um empresário, os tribunais de contas têm que acabar. E nós, todos os jornalistas que fazemos as coberturas, é estarrecedor, pô. Você vê aquilo ali. Vai receber 830 mil de licença-prêmio vendida. Então, não há nenhum mecanismo que possa, não digo extinguir, mas pelo menos mudar esse tipo de comportamento. Como é que chegar lá para ser um conselheiro? E a segunda pergunta, eu escrevi até aqui, eu queria... Vocês estão se preparando para uma eleição municipal, né? Como é que o grupo está se organizando para enfrentar exatamente um sistema que já é experiente?
Vocês estão se organizando e vão se organizar mais ainda. Mas como é que o grupo vai se preparar para enfrentar exatamente esses que já estão no poder há muito tempo, já sabem organizar, ou de um jeito errado ou não, mas sabem. Eles já falam que está difícil ele perder a eleição, porque os bunkers, os grupos já estão todos fechados com eles, e etc, etc. Ou seja, vem chumbo grosso por aí. Vocês todos estão de colete, não? A primeira coisa é a gente garantir que você tenha no time sempre gente que não tem medo de cara feia. Essa é a primeira coisa. O Tribunal de Contas, a gente tem vários projetos tramitando lá, que vão desde extinção, propriamente dita, a mudança na forma de seleção do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, o Getúlio Vargas dizia lá atrás que é o lugar onde você arquiva os amigos. Piorou muito. Passou a ser uma plataforma para você fazer política. Ele dizia isso, é o lugar onde você arquiva os amigos, é o Tribunal de Contas. Foi um dos primeiros pais dos pobres do Brasil, né? Você teve outros depois dele. Mas hoje piorou muito, porque passou a ser uma ferramenta política. Aqui em Sergipe, isso se repete em todos os estados. Você tem claramente uma vinculação do conselheiro com uma atuação política partidária e muitos deles uma vinculação com o mundo empresarial. Isso é ostensivo. Sergipe, aí citando um outro político famoso, Albano Franco, é terra de muro baixo. Todo mundo sabe. Não faz nada porque falta coragem para fazer. E aí, por isso, aquela primeira fala que eu tive. Tem que juntar gente que não tenha medo de cara feia. Porque a gente vai ter que mexer nessas coisas. A gente tem que mexer nessas coisas. Então, tem projetos lá em andamento. O último deles, me parece que é do senador Iovisto, lá do Paraná, do Podemos do Paraná, que você muda a forma de composição do Tribunal de Contas e tenta criar mais qualidade nessa escolha. E tem também um trabalho que a gente vem fazendo, ainda embrionário, com o procurador junto ao TCU, Júlio Marcelo, para tentar aproveitar mecanismos onde você possa padronizar, porque também tem outro problema, você tem o TCE de Sergipe que entende de um jeito, o TCE de Alagoas é de outro, o da Bahia de um terceiro, o TCU totalmente diferente. E muitas vezes você justifica, você vê o político batendo no peito dizendo, não, minhas contas foram aprovadas. Claro, foram aprovadas pelos seus aliados políticos que estão naquela corte. A justiça depois vai lá na frente e reprova, derruba, mas fica sempre essa discussão. Então ele vai ter que enfrentar esse debate, não é um debate simples, porque hoje você tem uma casta poderosa politicamente. Eu não acabaria com os tribunais de contas, eu acabaria com os conselheiros. A parte técnica do tribunal é muito boa. A parte política é absolutamente desnecessária. É uma sobreposição, porque você tem depois julgamento político pelas câmaras de vereadores, pela Assembleia ou pelo Congresso. Não teria necessidade nenhuma de você ter esses conselheiros, que são apenas isso que eu digo hoje, um prêmio que você dá para um fim de carreira político, ou uma plataforma para novas carreiras políticas. Em Sergipe a gente tem vários nessa linha. Com relação à campanha para 2020 em Aracaju, né, que foi a sua citação em Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira é o favorito pela regra tradicional do jogo. Ele está no poder, ele está com recursos em caixa, ele tem do lado dele os grandes empresários de sempre, os mesmos de sempre, o do lixo, o das empreiteiras, essa turma toda está lá. O governo do Estado vai estar lá, aqueles partidos mais fisiológicos que se ocupam de cargos comissionados vão estar lá com o Edivaldo. Essa turma toda vai estar lá. Só que essa turma representa muito dinheiro e muito poder, mas representa pouca gente. Gente de verdade, gente que vive na rua. O nosso trabalho vai ser estar com essas pessoas da rua. É você juntar lideranças que tenham capacidade de comunicação, coragem para enfrentar esse tamanho de desafio e provar que dá para fazer diferente. A gente fez isso em 2018 para senador, deu certo. Vamos agora fazer a mesma coisa nas candidaturas para prefeito. Citei Aracaju porque é o exemplo que você trouxe, mas isso vai acontecer na Barra, vai acontecer em São Cristóvão, vai acontecer em Socorro. De um lado vai estar esse grupo antigo, cristalizado, empresários que têm relações com o governo, cargos comissionados, grandes estruturas, aquelas campanhas milionárias, e do outro lado vai estar a gente. E eu aposto do nosso lado. Aposto, e vocês vão poder me cobrar ao final do próximo ciclo, o quanto o Sergipe avançou nessa batalha do que tem de mais velho na política com o que tem de novo. E novo no sentido de ser bom, boa política, no sentido de ser só gente nova. Idade não é documento. Práticas e posturas, sim. Isso que é importante para mudar. O instrumento vai ser utilizado, vai ser comparando, vai fazer isso para mostrar ao eleitor as diferenças, vai ser dessa forma a estratégia? Exatamente. A estratégia passa muito por comparação,
Comparação de trajetórias, comparação de práticas, comparação de propostas. Então, a gente está aqui com o Samuel, é nosso pré-candidato em Nossa Senhora do Socorro. O Samuel acabou de concluir uma pós em gestão pública. Ele sabe, e todo mundo que passou por aqui pleiteando ou entendendo que poderia ser pré-candidato para um cargo no executivo, ele sabe que uma premissa nossa é que tem um bom plano de governo. Você tem que se colocar disponível para resolver os problemas do cidadão, qualificadamente. Olha, eu sei que você tem um problema tal e eu vou resolver desta forma. Isso é política honesta. Você não pode querer competir na outra seara, que é contratar um mega marqueteiro. O marqueteiro vai fazer aquele vídeo lindo, aquela cidade maravilhosa, que você quer morar nela, mas ela só existe na propaganda. Isso se repete a cada 2 anos, em Sergipe, pelo Brasil afora. O marqueteiro ganha muito dinheiro, você não tem ideia de onde é que vem aquele dinheiro, mas ele ganha muito dinheiro, faz peças belíssimas, ensina o papagaio a repetir um discurso, o papagaio vai lá e repete o discurso, bem bonitinho, e tenta enrolar o cidadão. Ele vai tentar comparar o que é gente de verdade com esses produtos de marketing. E eu acho que tem boa chance de sucesso. Eu acho que é possível, sim. Depende muito do quanto você vai conseguir comunicar. E aí, até abrindo um parêntese, que não foi perguntado, mas perguntam muito afora, como é que você fez a campanha? Foram redes sociais, aquela coisa toda que parece que redes sociais mudaram o mundo. Redes sociais têm impacto grande. Mas o jornalismo tradicional foi o que foi mais importante. Rádio, o programa popular, que é ouvido pelo cidadão, as rádios comunitárias, a mídia escrita, e aí em seguida a rede social, funcionando num looping, né, num círculo. Aí a gente fez e vai fazer novamente agora em 2020. Vai ter muita mídia tradicional, pessoas de verdade contando suas histórias, que vão ser, enfim, definidas no momento oportuno nas convenções, mas que vão estar contando histórias de gente de verdade, que abriu mão da sua zona de conforto para poder tentar prestar um serviço para o cidadão. Eu acho que isso mobiliza muito e tem uma margem grande de sucesso. Nesse período agora do grupo, tínhamos o Rodrigo Valadares, né? Mas aí, para alguns, e até o pessoal comentou, colocou os pés pelas mãos, trocou, né? E aí fez um barulho danado, enfim, está fora desse grupo. Foi uma decepção? O que aconteceu, de repente, que provocou isso? Ele realmente não se encaixa nesse perfil desse grupo que hoje o senhor forma, que lhe acompanha? Você lembra aquela frase de que Sergipe é terra de muro baixo, né? Sergipe todo mundo se conhece. Não adianta você criar um personagem na internet e querer vender esse personagem como se fosse de verdade. Não vai durar. Não vai durar. A realidade vai aparecer e vai se impor. A gente não aceita fazer política com fake news, com ofensa, com a crítica vazia, com um trabalho contra a gestão. Então, eu não posso ser senador da República por Sergipe e trabalhar contra o governo do Belivaldo ou contra o governo do Edivaldo, porque eu não concordo com eles politicamente. Eu tenho que trabalhar a favor da gestão deles, para que seja a melhor gestão possível, porque é o que vai impactar positivamente na vida das pessoas. Tem gente que pensa o contrário. Tem gente que acha que vai fazer eternamente uma campanha de difamação, de agressão, de ofensa, trabalhando no pior, quanto pior, melhor, e com isso vai ter uma vantagem eleitoral na frente. Esse tipo de gente não caminha comigo, não caminha com o nosso grupo. Isso é bem objetivo. Não interessa se isso gera um resultado eleitoral momentâneo, interessante ou não. A gente tem que trabalhar com valores mais altos. A gente tem que trabalhar com a boa política. A boa política é feita assim, a gente tem adversários, a cada 2 anos vão se enfrentar nas urnas, mas acabou aquilo, você tem que cuidar do cidadão. Quem vai executar a maior parte das obras são os prefeitos. A gente falou aqui rapidamente no começo. Eu não tive apoio de praticamente nenhum prefeito. Apoio de verdade, o prefeito Marcel, de Campo do Brito, que anunciou isso com acho que 2, 3 meses. E na reta final teve prefeito que no dia da eleição me ligava para dizer que ia me apoiar, no dia da eleição. Eu não faço, e todo mundo sabe disso, todo mundo que esteve no gabinete aqui em Sergipe ou lá em Brasília sabe, a primeira coisa que a gente conversa é, eu não quero saber em quem você votou, eu não quero saber em quem você vai votar. Eu quero saber qual é a demanda da comunidade que você representa. E a gente vai ver como é que a gente consegue atingir. Não tem nenhuma preocupação com você fazer política personalista. E tem gente que pensa o contrário, que acha ruim e que quer fazer essa política de denegrir, de ofender. Não vai andar com a gente. Isso é absolutamente incompatível. Eu acho que a gente tem a chance de resgatar bem a política brasileira. Senador, depois que o nome de Daniele Garcia veio para o partido, surgiu aquele impacto, uma primeira pesquisa já deu ela muito bem colocada, e aí eu vou me lembrar de uma coisa que o senhor falou, que em política parece coisa realmente maldosa, que é vaidade.
E aí a vereadora Emília já tinha dito que não gostaria de ser vice, ela disse em alguma entrevista. Mas ela explicou, inclusive lá na Jovem Pan, de que ela não queria ser vice com a Daniele Garcia sendo candidata. Por quê? Porque ela poderia ser uma outra, continuar vereadora e ajudar ela na Câmara de Vereadores. Mas como é que vai ser esse processo de definição mesmo? Porque ficou parecendo realmente que Daniele Garcia já... Não, não sei se é o esquema velho, né, que diz assim, nada, essa é tudo conversa, mas o nome é ela. Ela pegou, agora todo mundo está falando. Vai ser assim mesmo ou como é que o partido vai definir? A gente vai seguir religiosamente aquilo que a gente falou desde o começo. A gente está fazendo pesquisa de opinião constantemente. A gente está dialogando nesse grupo e Emília foi uma grande parceira nessa construção de uma alternativa para trazer Daniele para a vida política partidária, para que ela abrisse mão da sua carreira técnica, muitíssimo bem-sucedida, Sergipe inteiro conhece. Hoje o Brasil conhece muito bem através do projeto lá no Ministério da Justiça. Então, a Emília foi muito importante para trazer Daniele para esse centro. E agora a gente vai afinar esses dados estatísticos, a gente tem mais pesquisa na rua acontecendo agora, vai ter pesquisas durante o mês de janeiro, e também não vai alongar muito. Também saindo um pouco do roteiro tradicional, que fica naquela cozinhando galo até o mundo acabar. Não, final de janeiro, a gente já tem um anúncio das pré-candidaturas que estão postas, Grande Aracaju e Aracaju. A candidatura de Aracaju vai sair dessa definição de perspectiva de possibilidade de votação. Todos estão muito confortáveis, a gente passou meses falando sobre isso. Quem não acompanhava, porque não fazia parte do grupo, né? Não é para acompanhar mesmo. Você não tem por que passar a sua estratégia para o adversário, seria uma infantilidade. Então, a gente vem construindo essa forma de escolha há muito tempo. Então, todos estão bastante confortáveis. E a Emília está muito certa quando ela coloca uma questão. A gente precisa tomar conta da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é importantíssima para a gestão municipal. Não é só o prefeito magicamente que resolve. Como é que você vai fazer uma boa prefeitura com a Câmara de Vereadores que você tem hoje? Que é um desastre, que é uma vergonha, que faz coisas como aquela de tentar aprovar um aumento substancial no apagar das luzes, na madrugada, e que depois volta atrás por pressão popular sem o mínimo de vergonha na cara. Então, a gente tem que fazer um trabalho, e esse trabalho vai ser feito de uma forma muito séria, muito focada. Candidatura forte para o Executivo, candidaturas fortes também para o Legislativo, para as câmaras de vereadores, não só de Aracaju, mas dos municípios todos. A gente tem que renovar aquilo ali. Faz muita diferença ter um bom vereador. Um bom vereador fiscaliza, cobra, questiona, denuncia, usa a tribuna em favor do cidadão. É muita força. Aí não pode desperdiçar. Então, realmente, a gente está montando essa estrutura de uma forte candidatura majoritária, de fortes candidaturas, não só no Cidadania, mas em partidos que estão com a gente, como é o caso do Patriotas da Emília, é o caso do PMN. A questão do Novo é uma questão que vai ter que se definir, porque o Novo tem uma forma de atuar diferente dos demais partidos. Então, é possível que o Novo não consiga sequer colocar candidatos em Aracaju por conta de restrições nacionais. Eles têm essa dificuldade de formatação, mas o grupo que hoje está no Novo certamente vai caminhar com a gente, porque a gente tem uma sintonia muito grande de ideias, e o Milton está à frente disso, Milton Andrade. Mas a certeza é, bons candidatos para todos os cargos, alternativa para o cidadão na urna. E aí, no dia, a pessoa vai lá e escolhe, a democracia vence. Pode não ser o melhor resultado no momento, mas sempre a democracia vai ser vencedora. Eu não ia fazer pergunta não, mas prometo que é a última. Aliás, a pergunta será feita por Cris. Ela passou a vez dela para mim, tá bom? Senador, o senhor tem a Daniele Garcia como pré-candidata a prefeita de Aracaju. Eu faço a seguinte pergunta. Caso o Cidadania não consiga eleger em primeiro turno a Daniele Garcia e ela vá para um segundo turno, na hipótese, qual seria o candidato que o Cidadania não aceitaria uma aliança em segundo turno, em hipótese alguma? Outra pergunta, Gilmar Carvalho nos revelou em off, e continua em off, até porque não publiquei nada, nem falei nada na rádio, tá bom? De que, se ele não conseguir a determinação do TRE para que ele mude de partido e possa concorrer à eleição em Aracaju sem perder o mandato, ele votaria, apoiaria a candidatura de Daniele Garcia. Ele seria bem-vindo a esse apoio? Bom, primeiro a gente tem que deixar bem claro que a gente tem algumas pré-candidaturas para Aracaju. A gente não fechou a pré-candidatura do Cidadania.
No Cidadania, eu tenho muito facilmente 3 nomes hoje postos. Eu tenho a deputada estadual Kitty Lima, eu tenho o doutor Emerson, ex-vereador e presidente municipal da sigla, e tenho o Daniele Garcia. E nós temos de um partido próximo a vereadora Emília Corrêa. Então, dentro desses 4 nomes, porque, como eu disse, o Novo tem alguns obstáculos que devem impedir o Milton de ter uma participação mais direta, dentro desses 4 nomes ele vai ter a definição. E essa definição acontece agora em janeiro. Com relação a apoios, e especialmente o apoio do deputado Gilmar Carvalho, Gilmar tem uma sintonia grande em termos de pautas, né? Algumas pautas da segurança pública, da questão da ética, Gilmar trabalha muito perto daquilo que a gente defende. Mas é preciso aguardar o tempo da construção, né? Uma coisa que, apesar de ter muito pouco tempo de política, eu acho que aprendi é que a política tem seu tempo. Hoje o tempo é de maturar as pré-candidaturas, ouvir a sociedade e divulgar essas pré-candidaturas, definir quem serão os pré-candidatos. Em seguida, ele vai tratar dos apoios, mas eu posso antecipar com clareza. Não entra na chapa, não caminha com a gente quem é ficha suja, quem tem essas vinculações com um passado nebuloso de financiamentos de campanha ou de ocupação de cargos sem resultado efetivo. Essa turma não tem como participar. Não tem sentido. A gente tem conversado com vários pré-candidatos do interior e mostrado esse cenário. Você pode escolher agrupar na sua chapa fulano. Ele vai lhe trazer X mil votos e vai trazer essa lista de processos. Você vai passar a responder junto com ele pelos processos, para o cidadão. Você vai se igualar a ele. A gente não quer isso. A gente não quer. A gente quer manter efetivo, real, concreto, um sentido e um sentimento de renovação. É diferente de verdade. É para mudar de verdade. Não é para fazer só uma simulação, enrolar o eleitor e depois ser tudo igual. Chegar lá na hora de definir secretariado, ser tudo no mesmo esquema. Vereador fulano indica tantos, vereador cicrano tantos, o empreiteiro que financiou indica esse daqui, renova os contratos sem licitação de várias coisas, como, por exemplo, transportes, e a coisa vai rodando ali infinitamente, do mesmo jeito de sempre. A gente não quer isso, a gente quer o contrário, a gente quer mudar. E a mudança passa por como você vai compor as chapas, especialmente em primeiro turno. Em segundo turno, como eu disse, é uma votação de exclusão, e é natural que você tenha rejeição para o candidato adversário que passe a ser apoio para uma chapa. Mas isso é muito prematuro para definir, Paulo. Acho que a gente tem muito tempo. E aí, fazendo a brincadeira, Paulo e Rosalvo, eles foram contaminados pelo Lomes. Eles agora falam mais do que falavam antes, né? Mas é sempre um prazer e eu tenho muito a agradecer. Eu acho que a gente encerra por aqui. Quer fazer um fechamento? Está vendo? Vou passar. Já que o deputado Samuel Carvalho está aqui, na última pesquisa que a gente divulgou, o Paulo me ligou e se surpreendeu. O senhor acha que ele tem possibilidade realmente de desmanchar aqueles grupos lá de Socorro? Eu tenho a mais absoluta certeza que Samuel é o melhor nome para governar Socorro. Se ele vai ter sucesso na eleição, depende da nossa capacidade de fazer a campanha. Ele tem que se confirmar candidato no momento oportuno, montar boas chapas dos partidos de apoio de vereadores e fazer uma campanha correta. Mas está no caminho muito certo. Se capacitou para isso, se formou para isso, se qualificou, foi muito bem votado como deputado estadual pela base dele na Senhora do Socorro e tem grande chance. Vai ter nosso apoio, ele vai estar caminhando junto. A gente tem uma expectativa muito positiva com a grande Aracaju como um todo e nós temos uma expectativa positiva também em algumas cidades do interior, para cargos executivos. Para a vereança, para o legislativo, a gente tem expectativa positiva praticamente em todo o estado. Tem muita gente surgindo e vocês não perguntaram sobre isso, mulheres aparecendo. Cada vez mais mulheres se dispondo a participar. É indispensável você ter mais mulheres na política. A gente tem, seria extremamente bem-vinda, ela sabe e tem capacidade para isso. A gente tem essa necessidade de melhorar a composição e trazer mais mulheres melhora muito a composição. Saindo daquela regra, mulher de, casada com, filha de. Não, eu preciso de gente que tem uma vida, uma carreira, uma história e que assuma uma missão. E isso, graças a Deus, está acontecendo muito fortemente, inclusive no interior do estado. A gente vai ter bons nomes de mulheres das mais diferentes faixas etárias e a gente está tentando incorporar um projeto nacional que a deputada Tabata Amaral está trazendo, que é o Juntas, que é para você fazer um estímulo para campanhas femininas. A gente vai trazer isso para Sergipe também, porque mais mulheres na política significa claramente uma melhor política. E a gente vai fazendo isso, acho que tem espaço. E aí, Magna já está convidada, ainda que ela fuja como o diabo da cruz. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de fazer essa conversa com o Sergipe através das perguntas de vocês. Muito obrigado, um feliz ano novo para todos nós. Valeu.